O milionário revela o segredo impactante do acordo de paz do mendigo negro. Antecristo, André era o tipo de homem que não costumava olhar para o lado. No meio de uma cidade cada vez mais caótica, com prédios arranhando o céu cinza e ruas tomadas por gritos e sirenes, ele se fechava dentro do seu mundo dourado. Dono de uma fortuna que poucos poderiam imaginar, vivia tranquilo em seu luxuoso apartamento no 43º andar. O olhar distante, como se nada à sua volta pudesse tocá-lo. O apocalipse, apenas manchetes em jornais que ele nem lia direito. Até aquela noite, no meio do nada, ao voltar para casa em um passeio que deveria ser rápido, ele cruzou com um homem diferente de tudo que André já tinha visto. Um morador de rua, mas com um brilho estranho nos olhos. Era negro, alto, vestia roupas remendadas que balançavam com o vento. E sua voz tinha um timbre grave, quase hipnotizante. "Você busca paz, André", disse o mendigo, como se soubesse seu nome no meio daquela multidão de espera. Será que era loucura? O medo apertava a garganta, mas havia outra coisa, uma curiosidade provocante. "Eu sou o enviado de Deus", completou o desconhecido, com um sorriso torto que não era de quem está só. "E sei de um segredo que pode destruir o acordo de paz que você tanto quer." Um calafrio atravessou André. O mendigo não apenas falava de paz, mas de um pacto sombrio, escondido debaixo do tapete onde políticos poderosos tramavam em silêncio. Esses homens, aqueles que André admirava de longe, estavam presos a algo impensável. Um pacto com forças tão terríveis que poderiam acelerar o fim do mundo. André engoliu seco. O mendigo abriu um envelope antigo, escuro, com símbolos que pareciam saltar das páginas. Era uma profecia, obscura, urgente. A paz é apenas uma máscara. Estava escrito ali, em tinta que parecia pulsar. Aos poucos, a sensação de segurança que o dinheiro dava a André escorregava pelos seus dedos. Ele viu sombras se moverem nas esquinas, ouviu sussurros cortantes nos corredores do poder. Começaram os avisos, telefonemas calados, encontros furtivos, olhares desconfiados. Ele estava sendo observado, perseguido. As noites ficaram pesadas. O medo de sumir sem deixar rastro apertava o peito. Mas a dúvida o corroía. Será que tudo isso era real? Acreditar no mendigo, no enviado de Deus, no anticristo que se escondia dentro do jogo sujo da elite? Ou voltar para o conforto das paredes frias e seguras de sua mansão? André sentiu o peso de uma escolha impossível: continuar vivendo sua vida blindada de luxo e ignorância, ou entrar na batalha que poderia salvar ou destruir a humanidade. Enquanto as estrelas apagavam uma a uma no céu ameaçador, ele encarava seu reflexo no vidro da janela. Ali, no fundo dos seus olhos, uma guerra começava. Contra monstros da noite, contra a escuridão do poder, contra seus próprios fantasmas. O relógio marca. O mundo está à beira do colapso. E André? Ele sequer sabe se conseguirá resistir às tentações que o poder oferece para fechar os olhos para a verdade. Mas a pergunta que queima em sua mente como fogo puro é brutal. Será que ele vai conseguir salvar a si mesmo e a humanidade inteira? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum
conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. André estava perdido em seus próprios pensamentos. O pesadelo da realidade, misturado com a revelação do mendigo, girava como uma tempestade em sua mente. Ele estava prestes a desvendar algo monumental, algo que poderia mudar o mundo. Mas o peso em seu peito era real. O que fazer agora? De repente, o silêncio da noite foi cortado por um grito distante. Algo ecoou nas ruas vazias. Um alarme. André virou-se instintivamente para a direção do som. A luz de um carro de polícia cortou a escuridão, refletindo uma cena caótica. E então, outro grito, mais perto, mais agudo. Era uma mulher. Panicado, ele seguiu o som. À medida que se aproximava, o cenário se tornava mais claro. Uma mulher, jogada no chão, pulsando de dor. Ao seu redor, uma multidão se juntava, mas ninguém se atrevia a ajudar. A cena parecia um filme de terror, em que a humanidade se tornava espectadora. André sentiu algo profundo dentro dele. Não era apenas medo, mas uma urgência avassaladora! Decidiu ir em frente. Quando ele se aproximou, viu o rosto da mulher e congelou. Era sua irmã, Clara, desaparecida há anos. O coração de André disparou. Ele estava paralisado. As memórias de risos, de momentos de vulnerabilidade. Todas aquelas noites em que prometeram se proteger um ao outro voltaram à tona. E agora, ali estava ela, sua irmã, machucada e com os olhos cheios de terror. André, ela gritou, e sua voz era um suspiro desesperado. Ele se agachou ao lado dela. Tocou seu rosto com medo de que dissesse que era um sonho. Mas era real. Ele a viu. O cheiro da rua, o pânico das pessoas, tudo isso se misturou com o frio na barriga que ele sentia ao perceber como tudo poderia se desmoronar. O que aconteceu? Ele perguntou com a voz embargada. O som de sirene se aproximava rapidamente, mas o foco estava nela. Eles estão vindo para mim! Clara sussurrou e seu olhar nervoso percorreu a multidão. Eles sabem que você está envolvido! As palavras dela ficaram pairando no ar, pesadas. Quem eram eles? O mendigo? O pacto obscuro que se desenrolava nas sombras? Abriram-se as portas de um carro preto e homens em ternos escuros desceram, com expressões sérias e uma presença ameaçadora. Eles cercaram a multidão já apavorada, seus olhares varrendo cada rosto. André soube imediatamente que o que estava acontecendo era muito mais do que ele poderia imaginar. Enquanto a tensão subia, um dos homens se aproximou. Seus olhos eram frios e impiedosos. Ele se virou para André e, em um tom penetrante, declarou: "Sabemos que você tem o que precisamos. A verdade pode ser muito destrutiva, André. Está disposto a perder tudo por isso?" André e Clara trocaram olhares. E naquele momento, tudo mudou. O mundo de André estava prestes a desmoronar de uma forma que ele nunca esperou. As camadas de segurança em sua vida de milionário estavam prestes a serem expostas. A paz que ele desejava se revelava como uma ilusão. "De nada!" ele gripou, sua voz tremendo, mas sabia que a própria mentira o condenava. Os homens só sorriam, mas não havia nenhum traço de humor em seus rostos.
Eles estavam lá por um propósito. Ouvindo-se gritos, o ambiente se tornava uma tempestade de emoções. A mulher no chão, a irmã que ele pensou ter perdido. A promessa de que tudo poderia ser diferente. E nesse momento, André percebeu. Não havia como voltar atrás. Enquanto Clara o puxava, uma ideia estonteante se formou em sua mente. Ele poderia tentar salvá-la, ou buscar a verdade que o mendigo mencionou. Mas o que seria escolher? E o que perder ou ganhar poderia significar para eles? A decisão agora estava diante dele, e o tempo se esgotava. Qual caminho ele seguiria? A verdade ou o amor? André estava perdido em seus próprios pensamentos. O pesadelo da realidade, misturado com a revelação do mendigo, girava como uma tempestade em sua mente. Ele estava prestes a desvendar algo monumental, mas o peso em seu peito era real. O que fazer agora? O homem em terno escuro se aproximou ainda mais. A intensidade em seu olhar se intensificou. A multidão presa, uns com medo, outros apenas curiosos. E naquele meio tempestuoso, Clara segurava a mão de André com uma força quase desesperada. Você precisa acreditar em mim, ela implorou, os olhos quase em lágrimas. A tensão aumentando. O homem de terno, sem perder o foco no que dizia, deixou escapar um sorriso mercenário. O tipo de sorriso que enviava calafrios pela espinha. André não sabia como reagir. O tempo parecia alienígena, esticado como um fio prestes a arrebentar. Ele olhou para o carro preto. Os outros homens de terno se espalharam, como predadores prontos para devorar. A verdade pode ser libertadora. O homem fez uma pausa, como se saboreasse cada palavra. Mas também pode destruí-lo. Um estrondo. De repente, uma explosão rompeu a noite. A fumaça subiu e um olhar de pânico se espalhou pela multidão. As sirenes foram eclipsadas pelo grito agudo e o caos reinou. O plano de execução era claro. O grupo estava trabalhando para garantir que ele não escapasse. O terno se aproximou e o olhar gélido cortou o ar como uma lâmina. O que você sabe sobre o acordo? André questionou, tentando manter a compostura, mesmo com o coração disparado. André, você está prestes a descobrir seu próprio papel nesse jogo todo. As palavras ecoaram enquanto, de repente, Clara começou a se contorcer de dor. Ela soltou a mão dele e caiu para o lado. Clara! O grito explodiu na boca de André enquanto ele se abaixava rapidamente. O rosto dela estava pálido, os olhos repletos de terror. O que está acontecendo? Ela estava agitada, tremendo, pulsando como uma máquina com falhas. E então, como se um interruptor tivesse sido ligado, Clara começou a gritar. Mas não eram gritos de dor. A voz dela se elevou e o tom mudava, ecoando com uma força sobrenatural, como se algo dentro dela estivesse despertando. Eu sei quem você realmente é! A revelação vinda dela cortou André como um golpe físico, um tapa na cara. O homem de terno se endireitou. A expressão de desprezo se transformou em contração. Clara estava mudando, o corpo se curvava e a multidão começou a murmurar. Estavam assistindo a uma transformação. O que era isso? André não conseguia entender. Você não devia estar aqui. O pacto. O que eles fazem? Ela se contorceu mais uma vez e o olhar de André se tornou um turbilhão de confusão e medo. Clara não era quem ele pensava. A mulher que conheceu, a irmã pela qual atormentou-se com ausência, parecia estar se revelando sob outro aspecto. O que você quer dizer com isso? André gritou, seu coração acelerado. Ele estava perdendo o controle, e a cada palavra que Clara proferia, sentia a conexão entre eles se esgarçar como um elástico prestes a estourar.
O homem interno estendeu a mão, o movimento congelado no tempo. Antes que alguém pudesse fazer algo, um clarão atravessou a noite, seguido por um barulho ensurdecedor. O carro preto começou a pegar fogo. Um caos total se instalou. Clara olhou para André. Seus olhos estavam mais nítidos agora, mas uma fúria desconhecida se manifestava. Ela parecia uma tempestade. O que a transformara? Eu não sou apenas sua irmã, André. A voz dela ressoou. Eu sou parte do plano, a verdade de você, a verdade de nós. E então tudo escureceu. André sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. Uma revelação avassaladora, desmembrando sua realidade. Enquanto ele tentava entender, os homens de terno recuaram, a situação se tornando uma dança de fogo e fumaça. E no meio do caos, uma última pergunta queimava em seu coração. Qual é a verdadeira essência do pacto que ligava suas vidas? Enquanto tudo escurecia ao redor, André sentiu seu coração se partir ao meio. Clara, seu rosto pálido e contorcido estava mudando diante de seus olhos, e um pavor profundo o envolvia. A verdade que sua irmã revelava não fazia sentido. Ele a conhecia. Era Clara, sua irmã. Mas quem era essa pessoa gritando agora? O olhar dela, as palavras que saíam de sua boca, tudo parecia tão distante. O homem de terno começou a rir baixinho, um riso cortante que ecoou no meio do caos. Era um som que fazia André tremer. Se você soubesse, André, disse ele, olhando para Clara, que agora estava de pé, um brilho sobrenatural em seus olhos. A verdade é mais terrível do que você imagina. Só o que precisa acontecer, pensou André. No fundo, algo dentro dele se foi. Clara não era mais a irmã que ele lembrava. Algo a possuía. A multidão olhava. Os rostos estavam congelados em choque. A fumaça do carro em chamas envolvia o cenário como um manto negro. O que você está dizendo, Clara? André gritou, sua voz se perdendo entre os sussurros e o clamor ao redor. Ele precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo. Clara sorriu, mas não era um sorriso que ele conhecia. Estou aqui para cumprir meu destino. O nosso destino. Você nunca entendeu quem eu sou de verdade. E então, antes que ele pudesse processar, um clarão iluminou a noite. Clara ergueu as mãos e instantaneamente uma onda de energia explodiu dela. A força era palpável e André foi arremessado para trás, batendo com força no chão. Ele olhou com olhos arregalados, enquanto a multidão se dispersava em pânico. Clara! Ele gritou de novo, tentando se levantar. O mundo ao seu redor estava em caos. As pessoas gritavam, corriam, mas ainda assim conseguia ouvi-la. Nós somos partes do mesmo quebra-cabeça, ela falou, sua voz ecoando, não apenas audível, mas ressonando dentro dele. Você é mais importante do que pensa. O que está em jogo é maior do que nós dois. Isso o fez parar. Ele sempre se via como uma ilha, isolado em sua riqueza e fortuna. Mas e se aquelas palavras fossem verdade? O que ela estava dizendo? Ele sentia como se uma parte de seu DNA pulsasse com a vida dela, com a essência que os unia. Clara era uma parte dele, e isso era inegável. Enquanto tentava se reerguer, um dos homens interno começou a avançar em direção a eles. Ele estava determinado, como um predador avistando a presa. Volte já! André gritou, e então sentiu algo brotar dentro dele. De repente, André viu um brilho na mão de Clara. Algo feroz e primitivo. Aquilo não era normal. Eram forças que ultrapassavam a compreensão deles.
Antes que ele pudesse impedir, Clara lançou a energia na direção do homem. Houve um clarão ensurdecedor. O homem foi atingido, e em um instante, o corpo dele desapareceu como fumaça ao vento, sumindo completamente como se nunca tivesse existido. O choque foi palpável. A multidão ficou em silêncio, paralisada em horror. O que você fez? André sussurrou sem palavras. O que era Clara? O que ela havia se tornado? O pavor do desconhecido envolvia André. Ela virou a cabeça lentamente, o semblante erguido, enfrentando André. Eles estão vindo para nós. Precisamos descobrir a verdade, juntos. E naquele instante, enquanto a noite continuava a se enroscar em sombras, André compreendeu que a verdade que ele buscava, que poderia salvar a humanidade, estava mais próxima do que pensava, mas também mais perigosa. O que era real e o que era ilusão? Clara, a irmã desaparecida, estava diante dele em toda a sua complexidade. Mas a pergunta que fazia ecoar em sua mente era: até onde isso poderia realmente ir? André olhou nos olhos dela e viu mudança. E enquanto o frenesi ao redor continuava, um novo antagonista surgia nas sombras. Ele percebeu que o jogo estava apenas começando, e ele estava preso na intricada teia de um destino que escolhera não compreender. Então, o que vinha a seguir se tornava cada vez mais apavorante. O tempo se esgotava, e a batalha pela verdade seria feroz. André olhou nos olhos de Clara, e o mundo ao redor parecia se desvanecer em segundos. O que ela dizia era profundo, e a verdade pulsava entre eles. Ele queria acreditar, mas seu coração estava como um nó apertado. O que era tudo isso? Enquanto ele tentava entender, um som agudo cortou a atmosfera. Um grito! Não qualquer grito, mas um lamento de desespero. Os dois se viraram imediatamente na direção do som. A multidão, que antes estava em pânico, parou. A voz vinha de uma esquina escura, onde uma sombra se movia com dificuldade. Então, André viu uma figura conhecida se arrastando, cabelo desgrenhado e roupas rasgadas. Era o mendigo que ele havia encontrado naquela noite fatídica. O brilho estranho em seus olhos agora estava se apagando. Ele caiu, as mãos tentando prender o corpo contra o chão. "Socorro!" ele gaguejou, sua voz fraca e quebrada. "Eles estão vindo por mim!" Aquela cena parecia surreal. André sentia como se estivesse preso em um pesadelo. O mendigo olhou para ele e, em uma fração de segundo, uma conexão fria e aterradora se formou entre eles. "Você não entendeu! Não pode confiar!" O mendigo sussurrou antes de começar a contorcer-se em dor. A multidão, novamente em movimento, se afastou. André sentiu um impulso, uma necessidade urgente de ir até ele. Mas Clara segurou seu braço com força. "Não!" Ela gritou, o olhar nervoso. "É uma armadilha!" Mas André não ouvia. O mendigo, mesmo nas garras da dor, tinha algo importante a dizer. Ele se libertou da pressão da mão de Clara e correu para o homem. "O que você sabe?" perguntou André, agachando-se ao lado do mendigo, o coração pulsando. Sua mente estava cheia de perguntas, todas girando em torno do acordo sombrio e do que Clara havia se tornado. O verdadeiro pacto, o mendigo declarou com dificuldade, não é apenas com eles, é sobre todos vocês. Não é apenas sobre a paz, mas sobre controle. Não deixe que ela te manipule. André sentiu seu coração afundar.
O que o mendigo estava insinuando? Clara reprime a raiva, e uma tensão carregada pairava entre os três. O ambiente se tornava mais pesado. Ele olhou de Clara para o mendigo, tentando unir os pontos. O que você quer dizer com controle? André fez a pergunta, o medo grudando em sua garganta. O que está em jogo é uma luta entre famílias. E você é parte dela, André. Você não é somente um investidor. Você é um alvo. O mendigo deixou escapar um último suspiro antes de seus olhos se cerrarem. E o corpo ficou inerte. Um silêncio profundo envolveu o local. O cenário de caos, por um instante, se transformou em um quadro estático. André estava paralisado, compreendendo agora a gravidade do que o mendigo havia revelado. O que quer que estivesse acontecendo era mais profundo do que uma simples confrontação entre ele e os homens de terno. Clara, em choque, olhava para André com um misto de desespero e raiva. Você não pode acreditar nessa conversa. Ele só queria te manipular também. Mas, naquele momento, o mendigo se mexeu. Não era um simples espasmo. Era como se estivesse ressurgindo em uma nova forma. Ele abriu os olhos, agora com um brilho ardente. Vocês têm escolha. Ou se juntam, ou perdem tudo. O pacto está se formando, e ele envolve mais do que apenas poder. Um tremor percorreu o chão. A multidão não podia acreditar no que via. As palavras do mendigo reverberaram no ar, quando um estrondo ecoou. O chão tremeu sob seus pés, e uma fissura se abriu no asfalto, liberando uma onda de fumaça negra. Então, a traição cortou ainda mais fundo. Clara olhou para André, seu rosto transformando-se em algo que ele não reconhecia. Você precisa decidir de que lado está, André. Isto não é apenas a nossa escolha, mas de todos. O mergulho nos olhos dela trouxe uma revelação que André não esperava. Um nó se formou em seu estômago, e ele sentiu o mundo desmoronar à sua volta. O que ela realmente era. A revelação estava empurrando a tensão ao limite, e tudo girava em torno de uma eterna escolha entre amor e verdade. O caos ao seu redor explodia, e a multidão fugia. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando na encruzilhada de seus destinos. André tinha que decidir: confiar em Clara ou ouvir a verdade obscura. O tempo estava se esgotando e a escolha que ele fizesse poderia mudar tudo. André olhou nos olhos de Clara e o mundo ao redor parecia se desvanecer em segundos. As palavras do mendigo ecoavam na sua mente e tudo parecia tão confuso. Ele queria acreditar, mas o medo era palpável. Então, em meio ao caos, um grito. Era um som agudo que cortou o ar, chamando a atenção de todos. As pessoas pararam e se viraram. E aí estava ele, o mendigo que havia encontrado antes. O homem se arrastava pelo chão, seu rosto desgastado se contorcendo em dor. Eles estão vindo, ele gritou, e sua voz tremia. Eles vão pegar vocês também. André sentiu o pavor subir pela espinha. O mendigo sempre teve uma presença estranha, mística. Mas agora ele parecia mais real do que nunca, e as palavras dele ressoavam como um sino. Clara segurou seu braço, as emoções visíveis em cada linha de seu rosto. Não se aproxime dele, André. É uma armadilha. Mas as palavras não chegaram a alcançá-lo. André estava preso na intensidade do momento. Ele se viu correndo em direção ao mendigo.
seus olhos fixos na figura em movimento que estava lutando contra a dor. "O que você sabe?" gritou, a voz alta, cortando a tensão no ar. O mendigo olhou para cima, um lampejo de desespero. "A verdade sobre vocês! O pacto liga mais que uma sangue. Seu pai!" Ele parou de falar, como se tivesse medo de continuar. Uma sombra cruzou seu rosto. André congelou. Seu pai? O que ele tinha a ver com isso? Uma parte dele queria desconsiderar, mas o medo de saber a verdade o aprisionou. Antes que pudesse reagir, o mendigo começou a convulsionar, sua forma parecendo se desvanecer. "Não, não faça isso!" André implorou, mas era tarde. O mendigo estendeu a mão e uma onda de energia negra começou a se espalhar pela praça. Era como se a realidade estivesse se desintegrando ao seu redor. Clara gritou, e o grito dela misturou-se ao alvoroço da multidão. O chão tremeu sob seus pés, e uma fissura surgiu, se alargando, como uma boca gélida engolindo tudo ao redor. O caos se instalou, enquanto os espectadores fogem em pânico. "André!" Clara gritou. Sua voz cortava o ar como uma lâmina. "Precisamos sair daqui!" Mas André estava hipnotizado. Ele viu o mendigo abrir os olhos, agora brilhando como brasas. Ele estava se transformando em algo horrível e ao mesmo tempo fascinante. Uma cortina de fumaça negra crescia ao redor dele, como se o homem estivesse chamando algo de dentro. Algo que não era deste mundo. "Você não tem ideia do que está prestes a acontecer." O mendigo disse, e suas palavras se tornaram um grito. "O poder que você carrega está prestes a ser revelado." Um brilho ofuscante irrompeu do corpo do mendigo, e o impacto empurrou André para trás. Ele sentiu uma força avassaladora envolvê-lo. O ar ficou pesado, e um calafrio percorreu sua espinha. Clara, ao seu lado, estava pálida como uma folha na tempestade. Então aconteceu! No auge da transformação, uma explosão de luz branca tomou conta do lugar. O mundo pareceu parar. André fechou os olhos, e no seio da luz, ele viu visões de seu passado. Lembranças, sussurros, memórias, todas se misturando de forma frenética. Ele viu seu pai em uma sombra, cercado por homens em gravatas, um acordo sendo selado, algo que girava em torno de poder e perda, e uma risada ecoou na escuridão. Quando a luz finalmente desfez seu aperto, André olhou ao redor, sua mente girando. Algo estava mudado. O mendigo não estava mais lá. Em seu lugar, um símbolo havia surgido no chão, pulsando com uma energia estranha. E a multidão, que antes estava em pânico, agora parecia hipnotizada, como se estivessem todos sob um feitiço. "André!" A voz de Clara rompeu a névoa. Ela estava olhando em volta, perplexa. O que aconteceu? Ele estava sem palavras. O peso do que tinha visto o sufocando. Que era aquele símbolo? Que era real? E o que o mendigo realmente significava? O tempo estava se esgotando e André tinha que decidir. Ele precisava descobrir a verdade antes que tudo se desmoronasse novamente. A pergunta queimava em seu coração. Qual era a verdadeira relação que ligava a sua família a esse horrível pacto? Ele olhou para Clara e a incerteza se transformou em uma determinação palpável. Algo terrível estava prestes a ser revelado, e eles teriam que enfrentar juntos, ou enfrentar suas próprias sombras. E o que era tudo isso, senão o primeiro passo para descobrir que a verdade pode vir com um custo imenso? André olhava para o símbolo pulsante no chão, um misto de confusão e terror. O que o mendigo dissera ressoava em sua mente, como um eco insuportável. O pacto liga mais que uma sangue.
A verdade estava ali, flutuando no ar pesado. Mas sua conexão com Clara parecia mais frágil a cada segundo. Ele queria acreditar nela, mas as palavras do mendigo atormentavam seu coração. "O que fazemos agora?" ele perguntou, tentando manter a voz firme, mas embargada de desespero. Clara olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, refletindo o caos que se desenrolava ao redor. A multidão ainda estava em pânico, mas algo maior estava acontecendo. O chão tremeu novamente, e André sentiu o calor subir das fissuras na terra. Era como se a própria cidade estivesse reagindo à revelação que acabara de desferir um golpe mortal em suas vidas. "Não podemos ficar aqui", Clara gritou, puxando o braço de André. "Precisamos descobrir o que isso significa." E então, numa fração de segundo, tudo mudou. Um estrondo cortou a noite como um relâmpago, e uma figura surgiu do nada entre a fumaça. Era o homem interno escuro, mas algo estava diferente. Ele não parecia mais humano. Sua pele reluzia em um tom esverdeado, e sua presença exalava uma energia perversa. "Vocês não deviam ter vindo aqui!" ele vociferou, sua voz como um trovão. Era um aviso, mas André e Clara estavam paralisados pela intensidade do que viam. O homem fez um movimento súbito, e uma onda de energia escura explodiu de suas mãos, envolveu a praça como um turbilhão. André caiu no chão, as costas contra o asfalto quente. O ar se tornava difícil de respirar, como se a própria vida estivesse sendo drenada dele. Ele virou a cabeça para Clara, e o que viu paralisou seu coração. Ela estava sendo puxada para o homem, sua forma litúrgica se distorcendo, como se estivesse lutando para escapar de uma força malignamente irresistível. "Clara!" ele gritou com toda a força, mas a voz mal saiu. O pânico se alastrou, seu mundo desmoronando à sua frente. Ele não podia perder Clara de novo. No entanto, neste exato momento, algo dentro de André despertou. Ele se lembrou do que o mendigo dissera: "A verdade pode ser libertadora." Ele precisava saber a verdade, pelo bem de Clara, pelo bem de todos. "Eu não vou deixar você a levar!" ele gritou, se levantando, sua voz ecoando na noite. O homem interno olhou para André, completamente surpreso com a determinação na voz dele. André sentiu um calor crescente em seu interior. E então, como um clarão de luz, uma energia começou a se formar nas palmas de suas mãos. Sem entender exatamente como, ele liberou um jato de energia que colidiu com a onda de escuridão. O impacto foi feroz, como bater um tambor no meio de uma tempestade. Luz e sombra se entrelaçaram. Mas será que seriam iguais? "Não!" gritou o homem interno, furioso. Mas ele foi consumido pela luz criada por André. Gritos de horror ecoaram na escuridão. Clara se desvencilhou do controle maligno e, em um movimento fluido, foi até André. Ele a puxou para perto, os dois agora cercados pelo brilho que emanava deles. Mas antes que pudessem respirar um alívio, uma nova revelação se desdobrou diante deles. "Você," a voz de Clara tremia, cheio de incredulidade. "O que você fez?" Enquanto André olhava os olhos dela, o chão abaixo dele se abriu, revelando uma caverna profunda. A luz os puxou como um redemoinho, e foi nesse instante que André entendeu. Não era apenas sobre ele ou Clara, era sobre todos eles, todo mundo. O passado, os segredos familiares, tudo estava interligado de uma maneira que ele nunca imaginou.
O que quer que estivesse esperando lá embaixo, nas entranhas da verdade, mudaria tudo. E assim, sem saber o que encontrariam, eles caíram juntos na escuridão. O eco de suas vozes se perdia enquanto a caverna os engolia. André! Clara gritou e tudo escureceu. Nesse momento, uma nova realidade começava a se formar, e a incerteza preenchia o ar, como um encantamento. O que havia na caverna? E mais importante, quem eram de verdade? A linha entre eles, amigos e inimigos, começava a se borrar. André e Clara caíram na escuridão. A sensação de estar sendo puxados para um abismo sem fundo. Era como se o tempo tivesse parado, e eles estavam presos em um momento que se arrastava. A respiração estava pesada e ele sentia o coração acelerar. André! A voz de Clara soava distante, como um eco no vazio. Ele tentou alcançá-la, mas a escuridão era opressora. Então, uma luz surgiu na escuridão, rápida como um relâmpago. A luz revelou rostos, rostos conhecidos. Mas distorcidos eram os homens em terno. Todos eles estavam lá, como sombras malignas. Vocês não deveriam ter vindo aqui. Um deles gritou, e a voz ressoou como um tambor. A luz cresceu, mas não era de esperança, era a luz de algo maligno. E André percebeu que estava cercado, sem saída. Quando ele estava prestes a sucumbir ao desespero, tudo mudou novamente. Um tremor percorreu o chão, e de repente a escuridão se desfez. Em vez de um túnel, eram agora sofisticadas cavernas de pedras brilhantes. E no centro, uma mesa feita de cristal, acentuada por intrincados símbolos que brilhavam em um ritmo sinistro. Clara estava ao seu lado, mas André sentiu uma mudança nela. Algo erguia seu espírito, como um encanto à cerca. Olhe, André! Clara apontou, a voz dela agora com uma força que ele não tinha ouvido antes. Algo havia mudado na forma como ela se movia, na maneira como sua presença irradiava uma aura poderosa. O que está acontecendo? Ele perguntou confuso. O medo o dominava. Eu não sou apenas sua irmã. Clara falava agora com um timbre diferente, mais firme. Eu sou parte deste mundo, André. Você está prestes a descobrir isso. Eles vão se aproximar e você precisa escolher de que lado está. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. A verdade por trás da revelação a fez brilhar. André sentiu o chão tremer ainda mais, e uma onda de emoções o tomou. Mas antes que pudesse responder, um novo barulho ecoou. As portas da caverna se abriram, e uma figura entrou. Era o mendigo. Você... A expressão dele era feroz, quase triunfante. O que eu disse está prestes a se revelar. Mas André não conseguia entender. Por que você está aqui? O que é isso tudo? Você é o escolhido, André, o mendigo disse. E agora sua presença parecia mais majestosa do que antes. A verdade que você tem medo de abraçar será a sua única salvação. O homem interno estava de volta, vindo em direção a eles. Ele avançou e olhou para o mendigo, com um desprezo claro. Você não deve estar aqui. Naquele instante, algo começou a acontecer. André viu, como se Clara estivesse se transformando sob seus olhos. A luz que a envolvia era pura, mas também poderia ser devastadora. E na fração de um segundo, ela se virou para ele. Cada uma das suas palavras pesadas como um tronco. Eu sou a chave. Você pode me seguir ou ficar. Uma pulsação incomum percorreu o lugar.
As cavernas pareciam vibrar com a intenção delas, e de repente o chão se abriu novamente, revelando um abismo escuro e profundo. Um sussurro ecoou por todo lugar. Escolha. André olhou para Clara, e aí a verdadeira enormidade da situação caiu sobre ele como uma tempestade. Ele percebeu que não era apenas sobre ele e Clara, mas algo muito maior. A verdade era que ele estava preso em um conflito ancestral. E a única saída poderia ser aceitar o que Clara realmente era. Naquele instante, uma escolha se formou, uma escolha que poderia mudar tudo. Então, a reviravolta aconteceu. O mendigo começou a rir, mas não era um riso de alegria. Era de vitória. Você não pode salvá-la, André! Ele gritou. E antes de poder compreender, uma explosão de luz tomou conta da caverna, crescendo e se transformando em uma onda voraz. O mendigo desapareceu em meio ao brilho, e o último grito ecoou enquanto Clara olhou para ele. André! E num instante, Clara desapareceu na luz. O que deveria ser uma salvação, agora se tornara um pesadelo. Em meio ao caos, André gritou. A luz o cegou, e ele não sabia se teria coragem de seguir. Se sua escolha seria feita em meio à escuridão, e na essência da incerteza, a pergunta que arrebentou em sua mente foi: ele realmente conhecia Clara? Afinal, quem eram eles? E o que realmente se escondia nas sombras do pacto que une seus destinos? André sentiu a luz intensa ao seu redor. Era como se o lugar estivesse pulsando e cada segundo parecia se arrastar dolorosamente. O rosto de Clara, agora imerso em uma aura diferente, lhe parecia ao mesmo tempo familiar e estranha. Ele estava paralisado, o medo e a confusão revirando seu estômago. Então, tudo escureceu. Quando a luz finalmente se dissipou, André percebeu que estava em um novo lugar. Uma caverna repleta de cristais que brilhavam como estrelas. Clara estava a seu lado, mas havia algo diferente nela. Seus olhos refletiam uma sabedoria antiga, como se ela estivesse longe de ser apenas sua irmã. E o mendigo, onde ele estava? Você precisa decidir de que lado está, André. Clara repetiu, a urgência na voz dela disparando alarmes em sua mente. Antes que ele pudesse responder, os homens internos reapareceram. Mas agora era como se estivessem envoltos por uma escuridão mais profunda, como se a própria sombra deles tivesse vida. O líder, o homem que havia os ameaçado antes, olhou para André com um sorriso sinistro. Olha só quem decidiu aparecer, disse ele, sua voz cheia de desprezo. A verdade está mais próxima do que você imagina. Ele fez um gesto, e a caverna respondeu com um tremor. O chão vibrou sob seus pés. E André quase caiu. Um frio percorreu seu corpo, e as palavras do mendigo ressurgiram em sua mente. O verdadeiro pacto. O ar estava pesado, e a presença do homem interno parecia sufocar. André olhou para Clara, que agora tinha um brilho ameaçador em seus olhos. O que você está se tornando? Ele perguntou, suas palavras mal saindo. E então, sem aviso, Clara lançou-se à frente. Uma onda de energia profunda irradiou dela, e em segundos a caverna se iluminou como um tampo de estrelas. O homem interno foi empurrado para trás, como se fosse um boneco de pano. Mas André não conseguia se concentrar na batalha. Algo estava prestes a desmoronar. Nesse momento, tudo mudou. O mendigo apareceu de repente no centro da luz, mas agora ele estava com uma aparência majestosa, quase divina.
O pacto foi selado há muito tempo, ele declarou, e suas palavras trouxeram um silêncio profundo. Clara não é apenas sua irmã, André. Ela é a chave que une todos. As palavras ecoaram pela caverna. André sentiu um choque percorrer seu corpo. O que isso significava? Ele olhou para Clara. Havia algo mais, algo que ele não tinha percebido antes. Ela sempre foi mais que apenas uma irmã. Sempre foi. Mas então, a verdade mais horrenda surgiu. O mendigo se aproximou mais, seus olhos agora brilhando com uma luz própria. Clara não está aqui para te salvar, mas para te trazer ao lado dela. Um rugido reverberou da caverna e a energia voltou a agitar o ar. Clara parou, o olhar fixo no mendigo. André estava em choque, sua mente girando como uma tempestade. A ideia de que sua irmã poderia ser uma força maligna transformava tudo. Você mentiu para mim, Clara gritou, sua voz soando como trovão. Eu sou o que eles precisam. E em um movimento rápido, ela se virou para André. Olhos cheios de dor e um brilho ameaçador. Você sempre foi parte disso, André. Seu pai, ele nos uniu neste destino. A verdade estourou como vidro quebrando. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Seu pai, o que ele tinha a ver com tudo? A luz ao redor ficou um pouco mais estranha e a realidade começou a se desmanchar. Quem você realmente é? André perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. A última herdeira desse pacto. Clara olhou para ele, e naquela fração de segundo, as linhas entre amor e traição desapareceram. E agora você precisa escolher, ficar comigo ou enfrentar as consequências. Antes que pudesse processar, a caverna tremeu ainda mais, e as fissuras se abriram. A amizade, a lealdade, a família, tudo estava sob uma nova luz. E enquanto as paredes começavam a se fechar ao redor deles, André ficou sem saber o que escolher. O que significava tudo aquilo? Clara era inimiga ou aliada? E o que realmente aconteceria se ele não tomasse essa decisão? A dúvida pairava no ar, pesada e iminente. A única certeza que surgia era o caos prestes a se instalar. Enquanto os dois irmãos se preparavam para o confronto que mudaria suas vidas para sempre. André sentiu o peso da escolha que tinha diante de si. Clara, agora mais que uma irmã, iluminava o espaço ao seu redor com um poder que ele nunca imaginou. A tensão eletrificada vibrou entre eles. Uma conexão de amor e traição, de escolha e responsabilidade. O mendigo, que na verdade parecia muito maior do que um simples morador de rua. Suas palavras ressoaram na caverna, como se o eco quisesse arrastar os sentimentos para a superfície. André olhou o homem interno, que agora exibia um sorriso prazeroso. O líder do grupo se preparava para um ataque. Era claro que ele sabia sobre a conexão entre ele e Clara. E isso só aumentava a urgência da situação. O que você vai escolher, André? Clara perguntou, os olhos dela brilhando nas sombras. Ele podia sentir a energia dela pulsando, como uma radiografia revelando a verdade sobre tudo. O chão começou a tremer novamente, e as paredes da caverna pareciam querer fechar. Em um instante de clareza, André compreendeu que ficariam presos ali se não se unissem. Ele olhou para Clara e viu a força que emanava dela. Não era apenas força, era um chamado para agir. Eu escolho você, ele gritou, as palavras escapando de sua boca como um grito de liberdade. Naquele momento, ele não apenas escolheu a Irmandade,
mas também a união diante da sombra que o cercava. Uma onda de luz se irradiou de Clara, envolvendo os dois. O poder dela se intensificou, e a caverna tremeu, como se os antigos poderes estivessem despertando para a batalha. O homem interno hesitou por um momento, e isso foi o suficiente para André. Ele lançou um golpe de coragem, empurrando Clara para a frente. Eu vou enfrentar isso! André gritou, e a luz cresceu. A energia da caverna respondeu ao seu chamado, como se canais de poder se abrissem. A ligação entre eles fez com que as sombras retrocedessem. O pesadelo começou a se desvanecer, mas ainda não estava terminado. Enquanto a luz iluminava a escuridão, o mendigo, agora em sua forma imponente, levantou as mãos, como se estivesse selando um pacto. Ele falou, a voz profunda e reverberante: que a verdade que vocês decidiram acolher seja a sua força. O chão se abriu novamente, e de dentro surgiu uma fenda repleta de luz e escuridão entrelaçadas. A essência do pacto estava ali. André e Clara eram agora parte daquela verdade, a responsabilidade que seus antepassados haviam rejeitado. O homem interno começou a gritar, e as forças começaram a se agitar de uma maneira que era tão caótica quanto poderosa. A luz varreu a caverna, e os homens interno, finalmente derrotados, foram consumidos pela sombra que eles mesmos haviam trazido. Com eles, a verdade de André e Clara renascia. Então, em meio ao caos, tudo se extinguiu. Eles caíram de joelhos sobre o chão pulsante. Nós conseguimos! Clara sussurrou, ofegante. A presença dela estava mais forte do que nunca, e André sentiu uma paz desconhecida. Mas antes que pudessem celebrar, o céu acima deles se rasgou. Uma rachadura gigante no tecido da realidade. Era uma ruptura cheia de possibilidades e promessas, mas também cheia de perigos. O que aconteceria agora? Precisamos saber. André agarrou a mão de Clara. Eles estavam juntos, prontos para enfrentar um futuro desconhecido. Mas o que a nova realidade apresentaria para eles? E enquanto a luz brilhava ao seu redor, uma nova aventura estava prestes a começar. Pessoal, antes de saírem da caverna, aqui vai a chamada urgente. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vem aí. Esmague o botão de like agora para dar aquele gás no algoritmo. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que acabou de acontecer. Vamos trocar ideias. E também, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Junte-se a nós nesta jornada, porque só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim.